A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, eu quero trazer aqui uma reflexão da palavra do Senhor. Hoje eu quero meditar com os irmãos sobre a verdadeira salvação. Em Hebreus capítulo 2, versículo 3, nos diz assim: como escaparemos nós se descuidarmos de tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. A verdadeira salvação, meus irmãos, ela produz uma vida cristã caracterizada, eu anotei aqui, por alguns aspectos. Primeiro, pela fé, pelo verdadeiro arrependimento, por uma conversão, pela santificação, isto no presente, e no futuro, a glorificação. Vamos meditar um pouquinho sobre estes aspectos que eu destaquei aqui sobre a verdadeira salvação ou sobre a verdadeira conversão. A salvação, ela nos é alcançada pela fé. A fé é um dom de Deus. Olha, como diz Hebreus, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E Efésios capítulo 2, versículo 8, o apóstolo Paulo nos diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, para que nós possamos obter a salvação, é preciso primeiramente fé. E a fé, ela é nos dada por Deus, é um dom de Deus, como disse Paulo. A fé não vem de vós, é dom de Deus. Nós podemos ver a fé em dois aspectos: a fé natural, que todo homem, todo ser humano tem, de crer num ser superior, de crer numa divindade. Esta fé, ela é insuficiente para a salvação, porque o homem está caído nos seus pecados. Mas a fé que produz a salvação, ela é dom de Deus, é graça. Por isso ele diz assim, que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Por isso nós pregamos, por isso nós evangelizamos, por isso nós anunciamos a palavra de Deus, porque a palavra de Deus vai produzir no ser humano, vai levar até ele a fé, para que ele possa crer. Crendo, ele vai obter, então, o primeiro passo para esta salvação. No momento que eu creio, eu reconheço que sou pecador e que preciso da graça de Deus, e aí entra, então, o segundo passo dessa salvação, que é o arrependimento. O arrependimento, meus irmãos, é um estado de profunda contrição pela culpa do pecado. É um grande desejo de abandonar aquela vida e de verdadeiramente mudar da sua situação. Este arrependimento não pode ser confundido com remorso. O remorso é apenas um reconhecimento de que pecou, mas não está disposto a abandonar o pecado. O arrependimento é um estado de profunda contrição. E este arrependimento é uma condição para a salvação. Porque lá em Lucas, o capítulo 13, versículo 1, primeiro diz assim: antes, se vos arrependerdes, todos de igual modo, antes, se vós não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Ou seja, o arrependimento é necessário, faz parte integrante deste processo da salvação. Eu chamo processo porque ele começa pela fé, e a fé pelo ouvir, a fé como dom de Deus. Ele vai causar em nós um reconhecimento dos nossos pecados, e aí é o arrependimento. O terceiro passo desta salvação, o terceiro elo, é a conversão. Diferente do arrependimento, que é algo interno, que é você perante Deus, é algo íntimo. Por isso que ele diz o arrependimento é
uma profunda contrição interna. Eu reconheço que sou pecador, sou miserável, e eu, através da palavra, que vai produzir em mim, então, este arrependimento. A conversão é uma mudança de vida. A própria palavra convergir está dizendo mudar de sentido. Se eu estava indo para o norte, eu vou girar 180 graus e voltar para o sul. Ou seja, uma mudança de vida. E a conversão, ela é abrangente. Ela precisa ser total na nossa vida. Atos, o capítulo 13, versículo 19 diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim o tempo de refrigério pela presença do Senhor. Arrepender e converter. De nada adiantaria eu me arrepender, eu reconhecer que sou pecador, mas não abandonar aquela vida de pecado, de miséria. E aí, como eu estava falando, a conversão ela é abrangente. Ela começa no arrependimento, que vem pela fé, e isso vai produzir uma mudança interna, uma mudança que começa no interior e passa para o exterior. Ou seja, eu vou mudar de vida, eu vou mudar de atitude, eu vou mudar de rumo, e ela abrange toda a personalidade humana, o seu intelecto, as suas emoções, a sua vontade, o seu caráter, o seu pensamento, o seu temperamento. Ou seja, tudo aquilo que eu fazia que desagradava a Deus, que não estava de acordo com a palavra de Deus, eu vou abandonar. Isso é conversão, é mudança. Essa mudança, essa conversão, ela não pode ser só externa. Ela precisa vir acompanhada da fé, do arrependimento, que ela vai produzir a conversão. O problema é que muitas pessoas que pensam em apenas mudar de aparência, isso é religiosidade, isso não é conversão, isso não é verdadeira salvação. E o resultado desta conversão é uma mudança radical, total. É o novo nascimento que Jesus falou, que é necessário para que obtenha o reino do céu. Jesus falou para Nicodemos, é preciso nascer de novo. O novo nascimento é esta conversão. Veja que a fé produz o arrependimento produz a conversão, e a conversão produz o quarto elo deste processo, que é a santificação. A santificação é uma vida íntegra, uma vida separada do pecado, afastada do sistema deste mundo. O apóstolo Pedro, no capítulo 1, versículo 15, versículo 16, ele diz assim: mas vós, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Portanto, escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Ou seja, a santificação é o resultado da conversão, o resultado daquela mudança de vida. Eu vou passar a viver agora nessa santificação. Ela também é abrangente, ela abrange o corpo, a alma e o espírito. Eu não posso ser santo no meu pensamento, sem ser santo nas minhas atitudes, na minha falar, enfim, ela precisa ser total. Como disse Jesus em Mateus capítulo 12, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. A santificação, assim como a conversão, ela é abrangente. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e todo o teu entendimento, com o raciocínio, com tudo aquilo que você possa despreender para amar e se esforçar para viver a santificação. A outra característica desta santificação, que ela é contínua, ela é crescente. Sempre há algo a ser santificado na nossa vida. Como diz lá em 2 Coríntios,
Agora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do Espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus, aperfeiçoando, abandonando toda a imundícia, todas as coisas da carne e purificamo-nos. Isto é a santificação. E ela é, o último aspecto da santificação, ela é uma condição para nós vermos ao Senhor. Sempre precisamos buscar mais e mais. Há algo na nossa vida a ser santificado. Por isso ele diz, segui a paz com todos e a santificação. Seguir a santificação, buscar a santificação, e sem a qual ninguém verá o Senhor. E aí eu me encaminho para a conclusão desta minha reflexão, falando sobre o ápice desta salvação. Eu estou falando aqui de alguns elos. Elos, eles estão interligados. Uma coisa não está afastada da outra. Este processo da salvação, ele vem pela fé, pelo arrependimento, por uma conversão genuína e pela santificação. Esse processo que ele é da santificação, que ele é diário, contínuo na nossa vida, ele vai produzir em nós o ápice da nossa salvação, que nós chamamos de glorificação. Este é o alvo principal, este é o objetivo do cristão. Este é a vida de desejo de todo cristão. O apóstolo Paulo diz, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Porque, como diz lá Paulo escrevendo aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15, os versículos 52 e 53, que nos diz assim, no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que o que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e o que é mortal se revista da imortalidade. Portanto, meus irmãos, a glorificação é a conclusão, é o ápice da salvação. Jesus pode voltar a qualquer momento. Individualmente tem voltado para muitas pessoas. Então eu concluo esta reflexão perguntando, em que área, em que elo desta salvação você está vivendo? Você precisa da fé, você precisa de ouvir a palavra de Deus, você precisa do arrependimento, da mudança de vida, da santificação, para que possamos alcançar a glorificação, que é a salvação eterna. A conclusão é a fé produz o arrependimento. A fé e o arrependimento. Essas duas produzem a conversão, que é o resultado do arrependimento. E a conversão legítima, ela leva-nos à santificação. E sem essa santificação, nós não chegaremos ao ápice da nossa salvação, que é a glorificação. Que nós possamos viver cada dia, cada momento, pensando e fazendo, observando a recomendação do Senhor Jesus, quando diz, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Que Deus em Cristo abençoe, queridos irmãos, com esta palavra. Que Deus fortaleça a cada um dos nossos irmãos. Que esta palavra possa ficar viva em vossos corações. Precisamos amar ao Senhor com todo o nosso ser, corpo, alma e espírito, e com todas as nossas forças. Que Deus em Cristo vos abençoe ricamente.